Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Gelli Lima, sou mãe do Arthur, de 4 aninhos, e do Ravi, de 2. Como você já deve ter visto aí no título do vídeo, eu vou falar como eu descobri o autismo do meu filho. Para quem me acompanhava aqui, eu dei uma pausa, na verdade, com os vídeos aqui no canal, mas eu gravava meu dia a dia, minha rotina. Eu nunca cheguei a falar para vocês sobre o motivo de eu ter parado, sobre as coisas que vinham acontecendo. E sim, gente, esse foi um dos motivos. A gente estava no caminho do autismo, tentando descobrir o autismo e muitas coisas na cabeça. Então eu desliguei do canal. E eu preciso chegar para vocês e falar sobre o motivo que eu parei e o porquê, né? E ao mesmo tempo, se eu pretendo gravar meu dia a dia, minha rotina, eu tenho que mostrar minha nova realidade para vocês. Espero que vocês curtam o vídeo, compartilhem. Para alguma mamãe que você sente que já tá perdido ou teve perdido, assim como eu já fui. Se possível, comentar, deixar o joinha para me ajudar no engajamento, tá bom? Falando para vocês qual é o meu filho, que é autista e é diagnosticado autista. É o Arthur, ele agora tá com 4 aninhos, mas não foi exatamente agora que eu descobri. E também teve um longo caminho até o diagnóstico. O Arthur, gente, eu vou falar um pouquinho sobre a vida dele em si, sobre as coisas que foram acontecendo antes até a gente investigar o autismo. O Arthur, desde bebê, ele sempre foi aquela criança muito agitada, muito inquieta mesmo, sempre foi bem elétrica. Até quando eu gravava minhas rotinas aqui, eu falava assim, eu não consegui limpar a casa porque eu fiquei de olho no Arthur. Chegou até a ter comentários, nossa, mas é só uma criança, você não conseguiu fazer por causa dele. Uma das coisas que o Arthur mais fazia era se desafiar. Ele subia no alto, queria pular, e ele pulava, caía, se machucava, mas fazia de novo. Aquilo era engraçado para ele. E acabava tendo que ficar 24 horas de olho nele, para evitar, né, gente, que ele se machucasse. Eu não sabia o que era autismo, eu não conhecia o autismo, então por isso, gente, muitas coisas passaram despercebidas. Hoje, para vocês, eu vou falar assim, o que eram os sinais do autismo, mas eu vou falar para vocês hoje porque hoje eu percebo que lá atrás já tinham sinais e que eu não percebia, pois eu não sabia o que era autismo. Uma das coisas que o Arthur sempre foi muito agitado. Isso em si não quer dizer que é autismo. Tem autistas agitados, tem autista calmo. Isso não é característica. Quando o Arthur se irritava, ele se irritava por qualquer coisa, um brinquedo que não dava certo, algo que saía do controle dele, ele sempre ficou muito agitado e ficava numa birra muito grande. E era muito difícil acalmar ele. Só mais uma coisinha que eu quero deixar claro para vocês, o Arthur sempre foi acompanhado por fono, a fono acompanhava ele desde o nascimento. Quando ele nasceu, ele passou com a fono, acho que ele tinha uns 7, 8 dias de vida, que era para ver como é que era a mamada, se ele estava conseguindo mamar, sobre a sucção, ele passou com essa fono. E eu ia fazendo de acordo com o tempo que ela pedia, ou seja, ele sempre teve esse acompanhamento com a fono. E ele também teve acompanhamento com a pediatra todo mês, até 1 ano, e depois de 1 ano ele foi passando com mais tempo. Só que aí também veio a pandemia. Com a pandemia, as crianças só ia mais, a pediatra só pediu para marcar quando fosse caso de urgência, não mais acompanhamento. Quando ele nasceu, logo após a pandemia, né? Então, eu só tô deixando isso claro para vocês. Então, ele, pra mim, tava tudo normal. Tudo que acontecia, gente, eu sempre relatei para pediatra e também eu relatava nas consultas da fono. E elas nunca me falaram nada. Então, pra mim, o que vinha acontecendo era normal. Segundo elas, era fase. Segundo elas, era porque não tinha criança. As coisas que eu relatava. E pra mim tava tudo bem. Coisas que passaram despercebida, o Arthur era bem agitado. O Arthur, só que uma das coisas que mais estava ficando evidente era o atraso na fala. Antes de 1 aninho, o Arthur falou as primeiras palavrinhas. Papai, mamãe, estava com quase 2 anos e a criança não aprendia nada novo de palavras. Tudo que ele fazia era apontar. Ele não tinha, como falam que é característica do autista, levar a mão da gente para apontar. Não, ele sempre apontou com a mãozinha dele. Isso aí ele sempre fez normal. E como eu não conhecia o autismo, muitas coisas passaram despercebidas. O Arthur olhava pra gente, sim, ele tinha contato visual, mas ele não mantinha o contato. Ele olhava, desviava. Ele não mantinha o contato por muito tempo. Mas quando ele pedia algo, ele queria algo, ele olhava com mais atenção.
Isso hoje eu sei que é característica autista, porque hoje em si eu já sei o que é autismo mais, eu conheço um pouco do autismo. Só que até então, pra mim, era coisas que passaram. O que veio me chamar a atenção mesmo era atraso na fala. E outra coisa também que eu achava diferente é que quando eu falava Arthur, Arthur, por várias vezes, gente, 5, 6, 7, inúmeras vezes, ele não olhava. Aí tinha vez que eu tinha que ir lá falar com ele assim, bater nele, pra ele olhar. Sempre, gente, eu achei que era birra. Tipo assim, não queria me dar atenção. E sinceramente, gente, por eu não pesquisar a fundo, muitas coisas passaram despercebidas. O Arthur, às vezes, ia assistir desenho, ele ficava batendo a cabecinha no sofá. E eu só falava, para, filho, de fazer isso. Era outra característica autista que eu também não sabia. Quando ele fez 1 aninho, o Arthur, ele andou com 9 meses. E quando ele fez 1 aninho, ele começou a andar na ponta do pé. Tipo, ele andava na ponta do pé, andou tipo 1 mês e pouco, assim, não direto, mas andava um pouquinho, parava. Andava e parava. Foi passando várias coisas que eu poderia ter percebido antes. Mas quando o Arthur fez 2 aninhos, ficou evidente o atraso na fala. Foi o atraso na fala que fez eu procurar ajuda. Eu levei na pediatra, relatei várias coisas que vinham acontecendo. A pediatra falou pra mim que era fases, até chegar um dia que eu não sabia mais o que fazer, me sentindo muito culpada, fui na internet e pesquisei como ajudar crianças a passar por essa fase, como corrigir crianças nessa fase, colocando no Google várias coisas sobre esse assunto, até eu achar alguma coisa que fizesse sentido pra mim. No vídeo, gente, ela explicou sobre o que acontecia com a criança, os comportamentos da criança, explicou tudo. Eu lembro que foi um vídeo de uns 8, 10 minutos, no final ela falou assim, agora mamãe, vamos conversar. Se esse vídeo chegou até você, se você assistiu até aqui é porque ele fez sentido pra você. Você já parou pra pensar que não pode ser só birra, não pode ser só culpa sua, não pode ser só uma criação? Você já parou pra pensar que seu filho pode ser autista? Quando eu assisti esse vídeo, gente, o vídeo fazia sentido pra mim. Meu filho se encaixava em tudo do vídeo. Então essa parte do vídeo eu também parei pra pensar, né? E até então eu nunca pensei na possibilidade do autismo. Eu nem conhecia o autismo, como eu tô falando pra vocês. Era tudo muito estranho pra mim, longe da minha realidade. Aí eu assisti esse vídeo e falei assim, então mãe, se pra você esse vídeo fez sentido, se você ficou ligada assim, em algumas coisas, se você quer entender um pouco mais, eu vou deixar o link aqui. Aí eu fui, gente, assim que eu acabei de assistir esse vídeo, finalizei esse vídeo, fui lá no outro. Tinha algumas coisas que me chamaram a atenção. Visual, Arthur não mantinha o contato visual, eu chamava, Arthur não me respondia, que era uma das características mais típicas. O atraso na fala, Arthur já era pra estar falando frases, Arthur não falava quase palavras. Aí lá no vídeo ela pediu para procurar uma psicóloga ou uma fono. E, gente, eu fiz isso. Assim que eu assisti esse vídeo, conversei com o pai dele, assisti mais outros vídeos. E 2 dias depois eu liguei pro postinho e marquei uma fono. Demorei um pouquinho, né, pra conseguir a vaga com a fono. E eu consegui a vaga com aquela fono que acompanhava Arthur. Eu cheguei contando as coisas de Arthur, só que assim, eu já cheguei falando mais as coisas específicas, entendeu? Tipo assim, eu já sabia que ponto chegar lá. E quando eu cheguei, ela falou pra mim que sim, o Arthur tinha várias características autistas e que, sinceramente, o Arthur teve um desenvolvimento errado desde o nascimento. Olhando no computador dela, ela foi vendo o histórico de Arthur e falou que sim, ela tinha visto várias coisas erradas no desenvolvimento de Arthur. Nessa hora eu fiquei indignada, sabe? Tipo um desenvolvimento não normal. Até 3 meses o Arthur tinha um pescocinho mole, mas com 6 meses o Arthur já sabia engatinhar, sendo que o Arthur não sabia sentar. Gente, foi isso que eu tô falando pra vocês, foi coisas que eu já tinha relatado em outras consultas. Ou seja, eu já tinha relatado algumas coisas que tinham acontecido com o Arthur e elas nunca me falaram nada, entendeu? Tipo assim, mandavam pra casa como se nada tivesse acontecendo, sendo que meu filho já tava, desde o nascimento, desenvolvendo errado. Ele era muito difícil para dormir, ele não dormia por muitas horas, ele tinha muita insônia. Ou seja, tudo isso já era errado. Eu precisei chegar com muitas coisas para poder ser alertado o que já vinha. Gente, eu saí da fono mais, sinceramente, gente, mais confusa do que antes. E com a certeza que meu filho estava com mais coisas erradas do que até eu tinha percebido. Aí essa fono marcou psicóloga. Com uns 15 dias eu passei com a psicóloga começou a fazer uma investigação. Investigação, gente, começou assim, perguntar da gravidez, perguntar de como era a minha vida, a vida do Arthur.
E nisso, gente, demorou umas 3 consultas, porque elas marcavam, aí não dava tempo de finalizar, elas marcavam para daqui a 15, 20 dias de novo, aí eu consegui passar com a psicóloga, gente, demorou uns 2 meses para passar só a parte da investigação, aí com uns 2 meses e meio marcou a primeira consulta com o Arthur, falou que o Arthur era muito esperto, mas que sim, existia uma possibilidade do autismo. Depois dessa consulta com o Arthur, a psicóloga encaminhou de novo para a fono, a fono levou mais uns 20 dias para ver o Arthur, e sinceramente, gente, já fazia uns 5 meses que eu tava nesse caminho de fono, psicóloga. Aí, sinceramente, depois que as duas viram o Arthur, as duas continuaram com a suspeita, mandaram para um especialista, segundo elas iam passar para uma fono que era especialista, mas me deram um conselho. Tanto a psicóloga como a fono falou que era para me matricular o Arthur numa creche, porque como o Arthur vinha de uma pandemia, o Arthur, a gente morava num sítio, ele não tinha muito contato com as crianças, e isso poderia ter afetado o desenvolvimento dele. Para facilitar o desenvolvimento dele e a certeza do autismo, eu tinha que matricular o Arthur numa creche. A gente morava num sítio, não tinha transporte, né, para levar para a creche, até tinha creche, mas não tinha transporte, a gente não conseguia levar todo dia e buscar, então a gente não conseguiu matricular o Arthur na cidade que a gente morava. Nessa casa, mas não, a gente nunca tinha morado, e ela precisava fazer algumas coisas para a gente vir morar. Mas mesmo assim eu dei o nome do menino na cidade, esperei a vaga sair, quando a vaga saiu a gente matriculou ele na escola. Entre lá e cá a gente perdeu 7 meses e sinceramente eu perdi muito tempo. Quando eu mudei de cidade, meu filho conseguiu a vaga da escola, veio a dificuldade na socialização, ou seja, coisas que a gente percebia que era difícil, a gente só teve certeza. O Arthur entrou na escola, 15 dias depois que ele estava na escola, ele ainda não conseguia se adaptar o dia inteiro, porque ele não aceitava alimentação. Tinha esquecido de comentar, o Arthur era muito seletivo, o Arthur não comia quase nada. Praticamente o Arthur vivia de peito e de mamadeira depois. Tudo que eu dava para ele, o Arthur cuspia, botava para fora. Isso também era considerado minha culpa, por eu não ter incentivado meu filho a comer. Eu sempre tentei dar de tudo, mas ele nunca aceitou. Quanto mais ele ia passando a idade, mais seletivo ele ia ficando. Quando a gente conseguiu a vaga do Arthur, o Arthur já estava com quase 3 aninhos. Ele conseguiu aprender a falar algumas coisas, só que assim, ele falava muito errado. Praticamente ninguém entendia, só eu. Era difícil a comunicação. Demorou muito ele conseguir ficar na creche o período integral, porque ele não se adaptava à comida. Ele não aceitava comida, ele não aceitava comer nada na escola. Quando eu falo escola, gente, na creche. E isso dificultou ele conseguir ficar o dia inteiro. Foi também comprovado que ele não socializava com outras crianças, mais característica autista. Seletividade alimentar, né? Ele não socializava. Não demorou muito, gente. 15, 20 dias a escola me chamou. Quando eu matriculei o Arthur, eu já falei que ele vinha de uma investigação, que ele podia ser uma criança autista. A princípio, elas não acreditavam que fosse o autismo, porque o Arthur eles achavam muito esperto, muito desenvolvido, mas que tinha algumas coisas que estavam fora do normal. Aí elas me perguntaram o que é que eu estava fazendo a respeito, aí aquele caminho que eu percorri até ali, que eu contei no início do vídeo, eu relatei lá na escola. Lá fizeram um relatório, mandando levar para psicóloga e para fono, que a gente passava, mostrar que com outras pessoas também, na escola do menino tem uma psicóloga, na escola do Arthur tinha uma psicóloga também, que relatou muitos comportamentos não adequados. A professora, as pessoas as monitoras, a diretora, todo mundo tinha algo para falar, então fizeram um relatório completo, mandaram para lá. Aí vem a surpresa, gente. Quando eu fui atrás dessa psicóloga e dessa fono, com o relatório da escola do menino, foi me falado que, como eu tinha mudado de cidade, elas não poderiam mais atender o menino. Então, elas não podiam mais fazer nada sobre o assunto. E que o nome do menino ia ser tirado da lista. Ou seja, tudo aquele caminho, gente, que eu percorri tinha zerado a partir daquele momento. Nossa, eu fiquei arrasada. E aí eu falei com a escola, contei o que tinha acontecido. Eles me falaram que ela tinha direito de me dar pelo menos um papel mostrando que eu já tinha corrido atrás, para começar o processo não do zero. Elas se negaram, ou seja, o que é que eu fiz? Iniciei o processo mais uma vez. A escola me aconselhou a procurar a pediatra do postinho que a gente morava agora, né? E iniciar o processo mais uma vez. Eu fiz tudo. Quando eu cheguei lá, contei o que vinha acontecendo, as coisas da escola.
Levei o relatório da escola, contei que eu já vinha de uma fono, uma psicóloga de outra cidade, mas que eu não tinha papel provando que elas se negaram a me dar. A única coisa que eu consegui foi uma fono, e no papel da fono veio falando, se fosse confirmado o diagnóstico do menino, eles não atenderiam. Sendo que essa fono era para 4 meses para frente, eu teria que esperar 4 meses. A gente já vinha, meu filho já estava com 3 anos, a cada dia que se passava estava mais difícil, ele estava ficando cada dia pior na escola, a gente tinha reclamação diariamente e só piorava, sinceramente. Eu a cada dia mais perdida, eu tinha uma suspeita de um autismo, mas nada confirmado, eu sentia que estava tudo errado, mas eu não sabia o que fazer. A escola, sim, me ajudou e muito. Essa psicóloga da escola, ela já tinha trabalhado em outra cidade e lá tinha um lugar que fazia avaliação neuropsicológica com a neuropsicóloga. E ela fez de tudo para conseguir uma vaga para o Arthur. Tanto ela ligar lá, eles conseguiram vaga para Arthur. Eles aceitaram o Arthur nessa cidade porque lá era ONG, então a ONG não vê questão de cidade, né? Ele só veio ajudar. E a ONG aceitou o Arthur. Gente, mesmo assim, ainda não foi um processo fácil. A gente fomos lá algumas vezes. E quando a gente começou em outubro, finalizou o ano, a gente não tinha essa neuroavaliação ainda. Chegou aqui, gente. Esse é o Arthur, né, filho? Fala, eu sou o bebê da mamãe. Eu sou o bebê da mamãe. Então, gente, ainda demorou um pouquinho pra gente conseguir o diagnóstico fechado. Ele tava dormindo, eu tive que parar, botar ele pra dormir, mas mesmo assim ele acordou antes de eu terminar o vídeo. Mas eu vou explicar, tentar finalizar. Em fevereiro a gente ainda não estava com essa avaliação, porque pararam por recesso do fim do ano. Logo em seguida a neuropsicóloga teve que entrar em férias. Chegou o carnaval. O Arthur teve vários problemas com seletividade alimentar. Ele ficou muito mais seletivo, ele não aceitava comer mais nada fora da mamadeira. E até então a creche entendia todos os problemas, mas eles não aceitavam mamadeira por questão da idade. Eles achavam o Arthur muito velho, assim, a idade dele para ele levar mamadeira para a escola. E a gente tinha problema com isso. E chegou alguns dias ao Arthur não conseguir comer na escola, porque ele não aceitava o que era oferecido. Aí eu já estava desesperada, sem saída. Eu implorei na clínica particular. Eu já estava nessa fila de espera, esperando uma vaga sair no particular. Aí um dia eu liguei para a secretária implorando por uma vaga, porque meu filho estava sem comer e eu precisava desse diagnóstico. Eu já estava para receber uma avaliação, mas até então não tinha nada. Meu filho já estava com mais de 3 anos, eu cada dia mais desesperada e esse diagnóstico não saía. Aí foi quando ela falou que não tinha data prevista, mas assim que aparecesse uma, ela encaixaria o Arthur, né? E isso uns 3 dias antes do carnaval. Eu lembro que 2 minutos depois ela ligou para mim de volta, falando que uma pessoa tinha desmarcado a consulta e perguntando se eu queria, mas era no dia do carnaval. Então, gente, eu consegui passar no carnaval com a neuropediatra, que como eu não estava com a avaliação em mãos, ela não fechou o diagnóstico, mas ela avaliou ele e falou que sim. Era questão de algum tempo para ela fechar o diagnóstico, que ele tinha muitas características e que eu precisava começar a tratar. E que sim, a gente tinha demorado muito a ter um diagnóstico. Mesmo eu explicando para ela todo o caminho, ela entendeu que é uma jornada que não é fácil e que é difícil mesmo. E me deu os papéis e mandou uma cartinha para a escola falando que a escola tinha que levar em consideração a nutrição da criança. Passou o feriado do carnaval, eu levei a cartinha e a escola aceitou uma mamadeira dele. Então, me ajudou muito o particular na questão da alimentação dele. No início de março, eu recebi a avaliação da neuropsicóloga, a avaliação com papel. A neuropsicóloga me chamou lá e falou que sim, tinha comprovado o autismo do Arthur e que ia deixar em aberto a hiperatividade por questão da idade e o TOD, mas assim que ele começasse a fazer o tratamento, continuar com a investigação. Outra coisa também, o Arthur não finalizou os testes, então muitas coisas ele não respondeu tudo, né? Ele não finalizou. Dia 15 de março, eu consegui uma vaga, né? Ligaram para mim do CAPS-IJ, falando que eu tinha uma vaga pro dia 15 com neuropsicóloga do SUS. E o meu retorno ficou pro dia 21 de março. Esses dois neuros, gente, eles trabalham junto na mesma clínica, então eles têm um mesmo método de
abordagem. Aí o que acontece? Eu passei primeiro pelo do SUS, levei a avaliação com a neuro, levei a cartinha da escola, contei todo o meu histórico, ele fez uma consulta com o Arthur. Gente, foi uma consulta muito demorada, a gente demorou quase 1 hora na sala e ele não teve dúvida do autismo, ele fechou o diagnóstico na primeira consulta. E até então é ele que faz acompanhamento com o Arthur. E quando ela viu os papéis também, eu já tinha um fechado, ela também fechou o diagnóstico. Hoje o Arthur tem dois diagnósticos. Hoje ele é acompanhado pelo neuropediatra e faz acompanhamento com ele, mas também é a única coisa que o Arthur tem. O Arthur não tem tratamento ainda. Eu entrei na justiça porque foi negado pelo SUS. Não é um caminho fácil, não é um caminho simples. Aí depois de todo esse percurso, aí tem alguém que olha pro meu filho, porque fala que meu filho é bonito, não parece um autista. Meu filho é lindo mesmo, mas ele é sim, porque não foi algo simples. E vocês assistiram esse vídeo, quem assistiu até aqui viu como foi o caminho, né? Esse recadinho para todas as mamães. Que se tiver dúvida, que se sentir no seu coração que tem alguma coisa de errado com seu filho, procure ajuda. Às vezes você também vai levar uma porta na cara igual eu, mas você continua procurando. É horrível essa dúvida, sabe? Isso me angustiou por muito tempo até eu chegar a fechar o diagnóstico dele. E hoje em dia, quando eu vou procurar médicos para eles ou vou procurar alguma coisa, eu recebo do médico: mas por que, mamãe, só agora? Por que você só veio agora? Sendo que eu já tô há muito tempo, desde que Arthur tem 2 aninhos. Só que demorou quase 2 anos para me fechar um diagnóstico dele, então eu perdi muito tempo. E, gente, eu nunca falei sobre isso, eu acho que é mais por insegurança. Eu sei que é um assunto que todo mundo fala que é modinha, que é querer aparecer. E esse não é meu intuito, gente, não é de maneira alguma. Eu também não quero ficar gravando conteúdo só sobre isso. Eu quero gravar meu dia a dia, só que essa é a minha realidade. Ele tá aqui, ó. Né, amor? Você é o que da mamãe? Você é o que da mamãe? O amor da vida da mamãe super-herói? Pois cadê o beijo da mãe? E fala assim, tchau, galerinha. Tchau, galinha. Todos ficam com Deus. Tudo com Deus. Fala e deixa o joinha no vídeo da mamãe. De joinha no dia da mamãe. Dá beijinho?